Olá a todos, que Deus abençoe a minha e a sua vida, hoje e para sempre. Certa vez, Davi pensou consigo mesmo: eu moro num palácio, olha aí como é que eu moro aqui num lugar maravilhoso, já sei o que eu vou fazer. Farei uma casa, um templo, para botar a Arca da Aliança para o Senhor habitar ali. Vou fazer um templo. Davi queria construir um templo para Deus habitar ali. Mas o que aconteceu? Deus não permitiu que Davi realizasse esse desejo. Por qual motivo? Qual foi o motivo que Deus não permitiu que Davi realizasse esse desejo que ele tinha no coração dele, de construir um templo para Deus? Vamos ver? E quem foi o responsável por fazer esse templo para Deus? Vamos ver aqui, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 5. 1 Crônicas, vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui. 22, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo para ele. Davi pensava: meu filho é jovem e inexperiente, o templo do Senhor será construído para o Senhor. Davi deu ordens para que o Senhor... Então vamos ler aqui no 1 Crônicas, capítulo 22, versículo, vamos ler o 5, diz assim: Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Então Davi sabia que não ia poder construir aquele templo, mas ele queria que fosse feito algo magnífico, algo extraordinário. Ou seja, então ele deixou tudo preparado, mesmo que ele não tivesse, ou seja, a oportunidade de construir, mas antes de morrer ele deixou tudo preparado para que aquele templo fosse construído de uma forma extraordinária. Vamos ver o que a palavra de Deus vai falar, por qual motivo Deus não permitiu que Davi construísse aquele templo. A palavra de Deus vai dizer assim: Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Olha só, quem Deus escolheu para construir aquele templo foi Salomão. Ou seja, o filho de Davi, Deus escolheu o filho de Davi para construir o templo para ele. Então vamos ver mais o que a palavra de Deus diz. Dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra no nome do Senhor meu Deus. Olha só, então ele fala isso para Salomão: meu filho, eu tinha esse propósito no meu coração de construir um templo em honra ao nome do Senhor. Mas no versículo 8 vai dizer: mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Então esse foi o impedimento que fez com que Davi não construísse o templo do Senhor, que Deus não permitiu que ele construísse o templo. Por quê? Porque ele tinha derramado muito sangue naquele templo, ou seja, porque Davi era um guerreiro que precisou enfrentar muitas batalhas, precisou matar muita gente. Então por esse motivo Deus não permitiu que Davi construísse aquele templo, mas permitiu que Salomão, que não tinha derramado nenhum sangue inocente, ou seja lá de quem fosse, não tinha derramado nenhum sangue, né? Então Deus escolheu Salomão
e não permitiu que Davi fizesse o templo para ele por esse motivo, porque ele tinha derramado muito sangue. Ele vai dizer no versículo 9: mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Olha só, então essa promessa de Deus para Salomão, que ele ia ser um rei de paz, não de guerra mais, como Davi foi. Davi foi um rei de guerra, mas Salomão ia ser um rei de quê? De paz. Deus falou que ele ia fazer paz até com os inimigos, e foi o que aconteceu, né? Salomão, ele era um homem tão sábio, que o que ele fez para ter paz com os outros reis? Ele procurou aliança com os outros reis. Ou seja, ele procurou se casar com as filhas dos outros reis para poder fazer aliança. Então ele usou essa sabedoria. Então Salomão foi um homem que teve mais mulheres. Teve 700 concubinas e mais de 1000 mulheres. Então ele teve várias mulheres, porque ele precisou fazer aliança com muitos povos. Então algumas mulheres Deus não permitiu que ele casasse, mas ele acabou casando. E acabou se desviando por esse motivo, né? Ou seja, deixando as suas mulheres desviar ele, ou seja, porque tinha alguns povos que adoravam outros deuses. Deus não queria que ele fizesse aliança com esses povos, né? Mas ele acabou fazendo aliança com esses povos, casando com essas mulheres, e essas mulheres acabaram levando ele a adorar outros deuses. Então isso desagradou um pouco a Deus, né? Na atitude de Salomão. Ou seja, se a gente for ler a história, né? É isso que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas podemos ver que esse foi o motivo, né? Que Deus não permitiu que Salomão construísse um templo para ele, porque ele derramou muito sangue. Então podemos ver que Deus, ele escolhe Salomão, o filho de Davi. Ele vai dizer assim: ele quem vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu lhe serei seu pai e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Olha só, ele será meu filho e eu serei o seu pai. Que privilégio, né, Salomão teve em ser chamado filho de Deus, em ter Deus como seu pai, não depois de Davi, né? Então é isso, hoje nós temos um pai terreno, né? Que é aquele que nos dá, que nos traz, ou seja, a existência, que é nosso pai terreno. Mas existe um pai melhor do que o nosso pai terreno, que é o pai espiritual, que é Deus. Então ele quer te chamar de filho, ele quer que você chame ele de pai. Hoje, sabemos que hoje ele não mais habita em templos feitos por mãos humanas. Hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Hoje ele quer habitar no templo que ele mesmo construiu, que somos nós. A palavra de Deus diz ali, né, em Atos, ali dos apóstolos, que ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, hoje o ser humano constrói templos, dizendo que é a casa do Senhor. Tudo bem, ali é uma casa de oração, não é a casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós. Eu e você que acredita em Jesus, que aceitou Jesus, que recebe Jesus, porque ele quer morar hoje dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Ou seja, mas para isso nós precisamos ter o nosso templo santo, ter a nossa vida santificada, para que Deus venha habitar de verdade na nossa vida, para que ele possa fazer morada na nossa vida. Nós precisamos se santificar, nós precisamos ser santo como ele é santo, como a palavra de Deus diz: sede santo como eu sou santo, ali em Pedro, né, fala. Então sabemos que Deus, ele deseja isso de cada um de nós, que nós possamos ser santo, porque a palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ali em Hebreus capítulo 13, vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui em Hebreus, para não ficar só nas minhas palavras, vou abrir aqui Hebreus 12, 14, diz assim: esforce-se para viver em paz com todos. Aí nós temos que se esforçar, né, para viver em paz com todas as pessoas, e para seres santos. Olha só, então duas coisas que nós devemos se esforçar: para ser santo e para viver em paz com todas as pessoas. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha só, então se nós um dia queremos ver Deus, se um dia nós queremos ter encontro com Deus, o nosso Pai, nós precisamos o quê? Se santificar, buscar a santidade dele. O que é ser santo? É ser a pessoa boa? Você é uma pessoa perfeita? Não.
Ser santo é uma pessoa separada, que vive exclusivamente para Deus, que vive se separando das coisas do mundo e fazendo a vontade de Deus, deixando as coisas do mundo de lado e buscando fazer a vontade de Deus. É fácil ser santo nessa geração de hoje? Não é fácil, não tem sido fácil, tem sido um desafio, mas por isso que a palavra de Deus diz: se esforcem, ou seja, olha, esforce para viver em paz com todos e para seres santos. Então é um esforço que a gente tem que fazer. Se a gente quer um dia ver Deus, se a gente quer um dia estar com Deus verdadeiramente, se a gente quer ter um encontro com Ele, porque sem santidade ninguém vai ver Deus se não tivermos a santidade, porque Ele é santo e Ele exige santidade dos seus filhos. Então é isso, né? Sabemos que Deus, Ele quer habitar, Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É desses que Ele está em busca, não é daqueles que andam se sacrificando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, Ele está em busca daqueles verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? Onde você estiver, você pode adorar Ele. Onde você estiver, você pode buscar Ele. Você, em verdade, você tem que ser verdadeiro onde você estiver. Mesmo que seu pai, sua mãe, seu pastor não esteja vendo você, mas as suas atitudes têm que ser de verdade, têm que ser verdadeiras. Você tem que praticar a verdade onde você estiver. Então é isso que Deus deseja de mim e de cada um que quer ver Ele um dia, né? Então é isso. Que Deus abençoe sua vida com essa pequena reflexão da parte de Deus.